Olá pessoal! Estou trazendo a melhor placa-mãe custo-benefício do AliExpress, de 2024, dentro daquele limite dos $50, que a gente tem para comprar da China. Infelizmente, o nosso governo não pensa muito nos brasileiros, então temos que dançar conforme a música. E se você está liso, assim como eu, e precisa de uma placa-mãe bem em conta, e com um ótimo desempenho, fica ligado nessa dica. A placa-mãe é a X99D4, da marca Kiida, e que possui o chipset C612, e tem as seguintes dimensões, 21 cm por 19 cm, sendo assim, uma micro ATX. Eu comprei no dia 10 de março de 2024, e a placa-mãe chegou em meu endereço, aqui no extremo norte do país, no dia 3 de abril de 2024. Toda essa demora, devido à burocracia do nosso país, mas tudo bem. A placa me custou, exatamente R$ 290,21 já incluso os impostos do BR. Agora vamos às especificações. Chipset. Um chipset é basicamente um grupo de circuitos integrados, que trabalham juntos, para gerenciar a comunicação entre o processador, a memória, o armazenamento e outros dispositivos do sistema. Pense nele como o maestro de uma orquestra, garantindo que todos os componentes se comuniquem, e trabalhem em conjunto, para que o computador funcione corretamente. Essa placa-mãe possui o chipset C612, que é voltado para estações de trabalho e servidores, e possui suporte a processadores Intel Xeon i5, V3 e V4, do socket LGA 2011-3. Esse chipset não possui gráficos integrados, portanto, uma placa de vídeo separada é necessária para a saída de vídeo. Socket. O socket LGA 2011-3, também conhecido como socket R3, é um socket de CPU lançado pela Intel em 2014. Selecionei alguns dos melhores processadores compatíveis com este socket, mas identificar a CPU ideal para o LGA 2011-3 vai depender de suas necessidades e orçamento específicos. Algumas opções para alto desempenho são: Intel Xeon i5 2697V3 possui as seguintes frequências: 2.60 GHz e 3.60 GHz. Tem 24 núcleos e 48 threads, ideal para tarefas exigentes como renderização 3D, edição de vídeo e games. Estou utilizando este no momento, foi o que coube no meu orçamento e está aguentando bem o tranco. Intel Xeon i5 2666V3 possui as seguintes frequências: 2.9 GHz e 3.5 GHz. Tem 24 núcleos e 48 threads, ideal para tarefas exigentes como renderização 3D, edição de vídeo e jogos. Intel Xeon i5 2696V3 possui as seguintes frequências: 2.6 GHz e 3.5 GHz. Tem 22 núcleos e 44 threads, oferece excelente desempenho para diversas tarefas. Intel Xeon i5 2687V3 possui as seguintes frequências: 3.1 GHz e 3.5 GHz. Tem 16 núcleos e 32 threads, ideal para quem busca um bom equilíbrio entre preço e desempenho. Lembrando que são apenas recomendações, pesquise mais, antes de comprar qualquer peça para realizar o seu upgrade. Slots para memória RAM. Possui suporte a memórias de servidores, SSC, as quais têm tecnologia de código de correção de erros, que detectam e corrigem erros de memória, prevenindo falhas e perda de dados. E também possui suporte a memórias convencionais desktop, que não possuem essa tecnologia de prevenção de erros. Lembrando que, você não pode utilizar os dois tipos de memórias ao mesmo tempo. Possui 4 slots para memórias DDR4, sendo que cada slot suporta no máximo pentes de memórias de 32 GB, totalizando a quantidade de 128 GB de capacidade máxima de memória no sistema dessa placa-mãe. Aceita memórias com as seguintes frequências: 3200 MHz, 2666 MHz, 2400 MHz, 2133 MHz e 1866 MHz. Uma informação muito importante: se você possuir apenas um pente de memória, você deve plugá-lo no slot 1 ou no slot 4. Se você possuir dois pentes de memória, você deve plugá-los no slot 1 e no slot 4. Se você possuir 3 pentes de memória, você deve plugá-los no slot 1 e slot 4, obrigatoriamente, e o terceiro pente pode ser no slot 2 ou no slot 3. Dispositivos de armazenamento. A placa-mãe X99D4 possui suporte para os SSD de alto desempenho, como os M2 NVMe, e também suporta os de desempenho médio conhecidos como NGFF, que utilizam o padrão SATA. Mas atenção, pois só existe um slot para conectar o SSD M2, e essa placa-mãe possui apenas um slot PCI X16, que normalmente é utilizado para conectar a placa de vídeo, dificultando a expansão através de adaptadores para esses SSD. Sim, existem adaptadores que você pode plugar na entrada PCI para adicionar mais SSD NVMe à sua placa-mãe. Aqui fica essa dica valiosa.
Outro motivo de escolher esse modelo foi a quantidade de portas para conectar os SSD SATA 3.0, são 4 portas no total, e eu possuo muitos SSD SATA atualmente. Conexões. Possui as velhas conhecidas e antigas entradas para conectar mouse e teclado, a famosa entrada PS2. Você deve estar se perguntando, por que essa entrada ainda é utilizada? Alguns dos possíveis motivos são: o PS2 é um padrão simples e robusto, menos suscetível a falhas de comunicação do que interfaces USB, especialmente em ambientes com ruído elétrico. Isso o torna ideal para ambientes profissionais que exigem alta confiabilidade, como escritórios, bancos e indústrias. Teclados e mouses PS2 não requerem drivers para funcionar, facilitando a instalação e o uso em diferentes computadores. O PS2 geralmente consome menos energia do que o USB, o que pode ser um fator importante em alguns casos. Como é uma placa voltada para servidores, faz sentido que ainda possua essa entrada. Grande parte das placas para computadores domésticos já não estão sendo fabricados com essa entrada PS2. Voltando ao assunto. Possui 4 entradas para o USB 2.0 e 2 entradas para o USB 3.0. Possui as entradas básicas para fone e microfone. Possui uma entrada PCI Express X16 3.0, que normalmente é utilizada para a conexão da placa de vídeo, mas que pode ser utilizada para instalar diversos dispositivos como placas de rede, placas de som, placas de captura, controladores RAID e outros periféricos. A placa X99D4 também possui um slot de expansão PCI Express X1 2.0, que pode conectar diversos dispositivos, mas com uma largura de banda muito menor, se comparado ao slot PCI X16. Módulo regulador de voltagem. A X99D4 possui um dissipador VRM, que é um componente crucial em placas-mãe que buscam entregar um alto desempenho e estabilidade, sem que haja superaquecimento de componentes. O dissipador funciona como um resfriador para os módulos reguladores de voltagem, que fornecem energia estável e eficiente para o processador e outros componentes importantes do sistema. Agora vamos meter o pau geral. Mas de leve, pois a placa-mãe entrega muito, muito mesmo. Fiquei surpreso, pois para o custo que ela possui, é uma placa excelente para gamers e usuários em geral. Agora chega de puxar o saco, porque ninguém está me pagando nada, e vamos lá. Contras. Pessoal, atentem-se para o fato de que sua interface PCI Express para NVMe é 3.0, e que mesmo possuindo 4 bancos de memória, ela faz no máximo Dual Channel e não Quad Channel. Ela não possui vídeo integrado, então você terá de utilizar uma placa de vídeo, obrigatoriamente. Algumas pessoas relataram certa dificuldade para instalar AirCooler, mas eu instalei normalmente, não tive dificuldade alguma. Talvez dependendo do modelo, pode ser que haja dificuldade para cooler grandes, pois a placa é muito pequena, mas para mim foi bem tranquilo, sem dificuldades para instalar o meu AirCooler. Então é isso, pessoal. Recomendo a placa X99D4, devido ao custo-benefício ela superou as expectativas. Me diga o que achou do vídeo, curta e compartilhe por favor.